Bom, estamos gravando já, então vamos começar a nossa reunião de hoje. O Mérico vai fazer o nosso estudo do Evangelho, mas antes vamos fazer uma leitura preparatória e uma oração, tá? E eu peço para Márcia Pini fazer a oração quando eu concluir a leitura, pode ser? Então vamos lá, estamos aqui no Caminho, Verdade e Vida, o Tesouro Enferrujado. Eu não estou compartilhando ainda, vou compartilhar com vocês agora. Acredito que todos veem. Então vamos lá. O Tesouro Enferrujado, capítulo 24. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando o egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. E o interessante da mensagem é que ele fala, né, das virtudes que estão associadas aos nossos sentimentos, às nossas condutas. Ele faz uma analogia com o ouro, né, e a prata, né, que são metais nobres, né. Portanto, o ouro e a prata, por serem metais nobres, e esse nome nobre não se restringe apenas à aparência desses metais, porque eles são muito bonitos, né, quando eles são polidos, mas outros metais também são. Se você pegar o próprio aço e polir, ele fica bonito. O próprio latão, o cobre, quando você faz um polimento, eles também ficam com aparência de nobre, né? Mas os metais nobres, realmente, como, por exemplo, o ouro e a prata, eles não enferrujam como os outros, do ponto de vista porque quando a gente fala de ferrugem, ocorre uma reação química. Então, aquele metal, que nesse caso aqui seriam os nossos valores, ele sofre uma alteração na constituição material dele, né? E isso acontece para metais comuns. Metais nobres, como o ouro e a prata, por exemplo, esse enferrujar não ocorre em processos triviais. É preciso muito mais difícil esses metais enferrujarem. Por isso que a gente usa aliança de ouro, né, joias, porque elas resistem ao tempo, elas permanecem belas. E então, nesse texto que a gente pode ressaltar aqui,
é que esses nossos sentimentos, que ao longo do tempo eles são deturpados, né, pelos nossos comportamentos, pelas nossas experiências na Terra, isso não é algo definidouro, né? Nós precisamos estar sempre polindo, né, os nossos sentimentos, cultivando esses nossos valores nobres, né, para revelar toda a beleza e a pureza deles, porque esses valores eles não se corrompem, é isso que eu quero dizer, né? Quando um metal enferruja, na verdade ele se corrompe. Quando você pega uma barra de ferro e coloca ela para enferrujar, se você for pesar ela, você vai ver que ou ela está com mais material ou menos material, dependendo de como a ferrugem atacou, agrediu aquela barra, né? O ouro e a prata não são assim. Se você notar alguma deterioração nele, é apenas superficial. Quando você faz um polimento, ele se revela toda a sua nobreza novamente, né? Então, esse é o nosso exercício aí, né? Está sempre polindo esses sentimentos, essas virtudes, cultivando essas virtudes, né? Para revelar a nobreza da nossa essência, né? Então, dito isso, peço para minha mãe fazer a oração e aí em seguida o Américo pode iniciar. Então, oremos. Jesus, Senhor, aqui estamos reunidos na busca, Senhor, de tirar as cascas grossas de material que empana a beleza da fé, da esperança e da caridade, dons de Deus para nós, mas que permanecem no fundo do nosso coração, sendo cobertos de impurezas e de tantas histórias que acabaram por nos impedir até mesmo de acreditar que esse tesouro realmente esteja dentro de nós e nos pertença. Agradecemos por este momento e por momentos como este, em que temos a oportunidade, Senhor, de abrir a nossa consciência para essa verdade. Possamos estar presentes em outras reuniões como essa, que mantém a nossa consciência mais desperta no trabalho em equipe. Abençoa o companheiro da noite, que nos trará notícias de mais alto, que o nosso coração esteja aberto para esse polimento que agora inicia. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, no caso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu fiquei pensando ao preparar o estudo, a grandiosidade que é, né, o Evangelho e a doutrina espírita. A gente já sabe disso, claro, mas quantas vezes eu já passei por esse texto, por essa lição, e a gente já sabe, né? Mas aí a gente percebe o quanto ainda estamos distraídos em realmente perceber ou sentir que esses ensinamentos são, assim, tesouros, né? E que muitas vezes nós deixamos enferrujar nas oportunidades da existência.
Então, eu fiquei pensando sobre isso e acho que podemos tirar um bom proveito aqui das reflexões de hoje, né? Bom, então provas voluntárias, o verdadeiro cilício. É o item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, né? Então, eu vou lendo aqui parágrafo e vamos comentando para que a gente vá compreendendo melhor, porque uma leitura, às vezes, completa faz com que a gente não vá sentindo as profundidades da palavra aqui, que, no caso, nesse texto, né, é de um anjo guardião, em Paris, 1863. Ele começa falando assim para nós: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar-se de salvar-se? Cuidar de salvar-se? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que a virtude. Então, tem muita coisa aqui, né, para a gente refletir. Então, eu comecei, né, aqui na própria primeira frase, né, onde ele fala que se é lícito ele, abreviar ou abrandar as nossas próprias provas, né? É interessante que ele coloca as próprias provas, porque mais para frente nós vamos ver, né, que há um grande mérito também em abrandar, se possível, as provas do nosso próximo, dos nossos irmãos. Mas então, o que seria as provas às quais estamos sujeitos na existência, né? A primeira reflexão aqui é se nós compreendemos bem o que são as nossas provas. Se nós temos assim, uma consciência de que determinada experiência ela é para nós essa prova. E para que serve, né? Então, a gente entende, né, que nós somos constrangidos ou convidados a passar por determinadas experiências ou vivências em forma de prova da existência, né, para que possamos consolidar em nós um aprendizado. Então, nós somos espíritos em evolução ao longo de milênios, né, da nossa história como espírito, e temos muitas questões íntimas a serem transformadas. Aquilo que nós vivemos e, consequentemente, amealhamos, construímos em nós, né, ao longo desse tempo, e que não são divinos no nível que não estão ligados às leis divinas, ou seja, os nossos equívocos, os nossos erros. Então, só passa por prova, né, de uma forma desse aprendizado, aquele que se cometeu enganos e precisa agora reaprender através de uma experiência dolorosa. Normalmente, as provas, por isso que ele fala das dificuldades, né, fala das condições adversas que a gente enfrenta. Porque uma vez que o conhecimento nos chega,
é necessário, então, que a gente assimile esse conhecimento, primeiro na inteligência, né, que é o primeiro parâmetro, ou o primeiro a primeira potencial nosso, né, o atributo onde nós recebemos o conhecimento. Então, a hora que ele nos alimenta a inteligência, ele precisa necessariamente gerar um sentimento, um valor, uma virtude, né? Por isso que ele fala aí no texto de abertura sobre esses sentimentos que nós somos dotados em estado latente, né, em estado inicial, e que nós temos que ir desenvolvendo esses sentimentos nessas experiências que nós somos chamados a viver. Mas nem sempre nós trabalhamos esses sentimentos de uma forma consciente ou de uma forma lúcida, né? E a gente, então, comete os nossos enganos, pela ignorância mesmo, né? Então, a prova, ela está sempre ligada à minha necessidade evolutiva, porque eu preciso vencer para poder crescer como espírito, né? Então, são as duas asas, o conhecimento, né, a inteligência, e o sentimento, a moral, onde nós precisamos estar ligando essas questões em que as provas nos chamam a viver, né? Então, ele faz algumas comparações aqui, que nós sabemos, né, que todos nós que estamos numa situação de doença, ou de dificuldade, né, ou de perigo, no caso do afogamento, ou diante de uma fera, nós vamos procurar sair dessa situação. Isso é inerente ao nosso estado, né, à nossa constituição divina, né, o progresso, ou querer o melhor, ou querer o bem, né, faz parte de nós, isso é lei. Então, ninguém, em sã consciência, né, porque muitas vezes estamos doentes, em sã consciência, procura se deixar se vencer por uma situação perigosa ou por uma doença. Então, nós procuramos o médico, procuramos nos salvar, procuramos uma ajuda, né? Procuramos tirar o espinho, igual ele fala aqui. Ninguém vai ficar, a não ser que seja um masoquista, né? Que queira ficar lá com a dor, como se isso fosse resolver os nossos problemas íntimos. Então, é isso que ele está trazendo para nós. É natural querer sair de qualquer situação difícil em que nos encontramos. E as provas são também situações difíceis. Porque se fosse fácil, é porque a gente já sabe, né? Não que a gente não saiba, igual numa prova de escola. A gente vai fazer uma prova, ela se torna fácil à medida que eu estudei muito e já sei a lição. Se alguém levantar a mão, levanta também o dedo. Então, a gente precisa entender que passar por essas experiências tem esse objetivo para nós. E nós vamos querer mesmo sair vencedores. É para isso que vem as provas. Uma prova de escola não é para eu passar de ano, não é para eu tirar uma nota, né, que justifique ou que ateste, né, o meu conhecimento. A prova para o espírito é a mesma coisa, né? Vai atestar, então, um aprendizado em que eu já recebi, que ninguém passa por prova sem antes receber o entendimento do que precisa fazer. É o jugo leve lá que Jesus coloca, né? O Pai é de amor, de misericórdia, não é de nos penalizar, é de nos auxiliar. Correto? Então, sempre, né, nós devemos procurar os meios de vencer a prova em que nós somos submetidos, sempre, né? Isso faz parte do nosso contexto de constituição do espírito que somos, submetidos e ligados às leis de Deus, né? Tranquilo até aqui, gente?
Então, ele coloca algumas coisas aqui, né, que é importante a gente ressaltar. Bom, primeiro que essas provas, como eu falei, né, vêm de uma necessidade evolutiva de um mal que eu causei a mim mesmo, muitas vezes, né? Então, a gente está sofrendo uma consequência. Então, é passar por ela compreendendo e sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, né? O questionamento que podemos fazer é para compreender o que, para nós, vai ter de benefício passar para aquela experiência. E nunca para não aceitá-la, para julgar, para achar que é injustiça, a gente está passando, como muitas vezes a gente faz. Né? A gente passando por uma situação, por que eu? Não, eu, porque a necessidade é minha. Mas, é claro, a gente só vai ter esse entendimento à medida em que nós estivermos preparados, né, nesse conhecimento das leis de Deus, das consequências das nossas atitudes, ou nos conhecer bem como ser espiritual que somos, certo? Então, temos que sempre perseverar nessa luta, nunca desistir, porque a desistência mostra para nós a não compreensão do bem daquela experiência para nós. Porque se eu, diante de uma situação que vai me gerar bem, desistir, é porque eu ainda não senti o benefício daquilo, não senti. Então a gente desiste. Muitas vezes a gente desiste da vida, a gente desiste de uma pessoa, a gente desiste, né, porque não percebe, mesmo que a pessoa seja difícil, mesmo que a vida seja difícil, mesmo que o local que nós estamos no contexto, né, a gente desistir não é bem a melhor opção. Uma coisa é a gente, às vezes, né, não se sujeitar a determinadas situações, mas de uma forma consciente, e procurar recursos para vencer aquela situação ou aquele relacionamento. Né? Tá claro isso, gente? Então, vamos para frente um pouquinho. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em procurar alguém aflições que lhes agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isto responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele a que si mesmo as inflige, porque aí só é egoísmo por fanatismo. Né? Bom, quando Jesus, né, trouxe para nós bem-aventurados aflitos, né, o que ele estava trazendo para nós? Né? Passar pelas situações de provas, das aflições, né? Lembra que Jesus coloca, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições faz parte do mundo, do estágio em que nós estamos, do mundo de expiação e provas. As aflições faz parte, porque ninguém se transforma um conteúdo difícil na sua intimidade, né, às vezes cristalizado em nós, no erro, no vício, né, sem que haja um grande esforço, sem que haja uma dor, sem que haja um trabalho persistente. Né? Então,
quando eu passo por essas situações, isso vai me gerar aflição. Vai me gerar um momento, igual nós estamos agora na Terra, né? Nesse momento de transição, que também é uma transformação, né? Só que aí não é só individual, é coletiva também, é o planeta que está se transformando, mas para o planeta se transformar coletivamente, nós, individualmente, também teremos que estar nesse esforço de transformação, porque a Terra não atingirá mundos mais elevados, né, regenerados, se nós não nos regenerarmos. Então, o processo também parte de nós. Então, a gente vê que na Terra, no momento, existe muita aflição, muita dor, né? Muitas situações de dificuldades, muitos espíritos passando, né, por grandes provações. Porque a transformação é isso. Ela vai exigir a se desacomodar dessas energias deletérias, né, cristalizadas em nós. Então, às vezes precisa pegar uma picareta mesmo e entrar na nossa intimidade, quebrando essas energias, para que elas possam ser fragilizadas e podemos fazer, então, esse movimento que vai nos transformando. E essa picareta tem um nome, chama bem, ou caridade, né? Então, se nós não... Agora, pensa bem, agora no bem diferente, né? Pensa bem, se nós não fizermos um grande esforço, nós não levantamos nem a picareta, né? A gente não consegue dar aquelas pancadas, né? Para quebrar a pedra bruta, a pedra dura que existe dentro de nós. Né? Então, é esforço mesmo, né? É perseverança, e às vezes não é uma parretada só, vai ter que ser muitas, para que a gente vá quebrando essas energias. Então, é necessário que a gente faça esse movimento, né? Então, suavizar a prova é necessário. Agora, agravar as provas, né? Será que a gente precisa agravar? As provas que a gente passa já não são suficientes? Será que a lei de Deus, né? Eu não sei se está acho que está no próximo parágrafo, né? Mas será que as leis de Deus, né, elas já não são, apesar de ser misericordiosas e bondosas, né, usar de bondade para conosco, elas já têm a medida certa do que nós precisamos. Nós não precisamos ajudar a lei, ela já é suficiente. Né? Tá claro isso, gente? Ou vocês querem colocar alguma coisa? Porque muitas vezes, querendo agravar, né, querendo justificar o nosso erro, nós entramos num processo de culpa. Né? E o silício, às vezes, que nós nos submetemos, é minha culpa, minha máxima culpa. Mas siliciar o corpo, ou maltratar o corpo, né, não vai modificar o espírito que eu sou. Não vai modificar o sentimento que eu trago. Não vai desenferrujar, né, essas questões que nós deixamos pelo tempo entrar nessa corrosão. Não vai. Então, a gente precisa, com paciência, com perseverança, né, com compreensão, que eu acho que é importantíssimo a gente entender as questões em que a gente vive, né, e por isso só um minuto. Por isso a doutrina espírita traz para nós um raciocínio, né, nos faz raciocinar de uma forma lógica para que a gente possa utilizar, né, dessa inteligência raciocinada, dessa razão, para nos acionar a consciência. Pode falar, Emílio.
É preciso lembrar de uma situação. A gente vê lá no Evangelho, no capítulo 5, no inciso 8 dele, que fala das tribulações da vida. A descrição que eles fazem dessa tribulação, eles dizem lá, os espíritos dizem assim: as tribulações são aplicáveis em espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações são escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Aí somos nós, né? Pelos espíritos arrependidos. Quando termina o seu trabalho, eles chegam no seu destino e descobrem que faliram. Aí arrependem-se e pedem uma nova prova e escolhem tribulações, aceitam tribulações para que tenham a oportunidade de recuperar o tempo que eles perderam. Então, olha bem, essa fala sua anterior, né? Eu estou só querendo corroborar com o que você disse. A gente escolhe isso aí, a gente escolhe essas coisas, é a bondade de Deus na aquiescência e na permissão. Somos nós tentando consertar as escolhas erradas que nós fizemos no ontem. Né? É isso mesmo, porque quando a gente fala que as leis de Deus, né, têm os recursos necessários e suficientes para que a gente possa fazer essa renovação, essa corrigenda em nós não podemos esquecer isso que você colocou, né? Que, na mais das vezes, né, nós saímos do plano espiritual conscientes das provas que vamos enfrentar. Se o espírito tem certa lucidez, né, ele participa desse processo das escolhas das provas, né? É claro que sempre auxiliado pelos nossos benfeitores, por aqueles que são responsáveis aí pela reencarnação, mas nós nunca saímos desconhecendo o que vamos enfrentar. Com né? certeza. Mesmo se não participamos, nos informado, né? Colocado para que a gente possa ter esse amparo do plano espiritual e vez em outra, né, estar sendo levado ao plano espiritual para recordar dos nossos propósitos antes de reencarnar, para que a gente tenha mais chance, né? Porque, como eu falei até no início, muitas vezes a gente está distraído, né? E no estágio evolutivo que nós estamos, né, a matéria ainda tem uma influência muito grande sobre nós, e nós deixamos muitas vezes, mesmo conhecedores da verdade ou da lei, nos levar pela influência da matéria. E isso tem trazido para nós, nossa, eu tenho um texto aqui, nossa senhora, grandes dificuldades, né? E grande arrependimento no plano espiritual, principalmente nós espíritas. A gente vê as obras aí de Manuel Filomeno ou de André Luiz, que fala dos espíritas que faliram aqui por não cumprir, né, os objetivos traçados no plano espiritual. Então, existe uma diferença entre a gente se culpar e a gente se arrepender. O arrependimento faz parte do processo, né, de retomada do caminho. A culpa não. A culpa só agrava a nossa situação, né? Eu vou dar um pouco de acelerada aqui para ver se eu consigo trazer um texto que eu trouxe aqui de Dias da Cruz, mas acho que não vai dar, não. Mas vamos lá. Grande distinção cumpre aqui se faça pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumente o volume, já de si, por vezes, estão pesados. Vou dar uma pausa aqui, só que a gente falou um pouco atrás agora. As provas que nós recebemos, até pela nossa dificuldade ainda, né, de sintonizar
com as esferas mais altas e com o próprio bem, elas pesam ainda muito para nós, né? Porque nós estamos tão acostumados, para não dizer viciados, a determinadas vivências, né, ou hábitos, que sair deles é pesado para nós. Porque o espírito que já venceu essas questões, quando ele passa por uma experiência que às vezes nós passamos e achamos pesado, para ele é tranquilo. Então, por exemplo, a gente vê que os apóstolos, discípulos do Cristo lá do início, eles iam, às vezes, cantando, apesar de ser muito doloroso ir por um martírio, né, ou por um testemunho, eles iam cantando, iam conscientes do objetivo daquele testemunho, né? Então, agora a gente passa por alguma coisa pequena para dar um testemunho que seja, né, de uma renúncia qualquer, às vezes a gente sofre muito ainda, né? Entra em processos de grande dor. Mas vamos continuar o texto aqui. Então, contentável com as provas que Deus os manda, e não lhes aumente o volume. Já de si por vezes pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele, né? Então, esse exige aqui é no sentido de que nós precisamos, né, para nos educar, é como o professor que exige do aluno que ele cumpra a tarefa, que ele faz lá o dever de casa. Então, também, né, o pai, representado nas suas leis, exige de nós aceitar, não reclamar, né, ter fé, não se queixar diante das provas que nós vamos ser submetidos. Porque elas são os recursos que nós precisamos para vencer a nós mesmos, né? Vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações. Quando tem um barulhinho, dá uma olhada, vê se tem mão levantada. E esse processo, essa exigência, não é no sentido de nos punir, é no sentido de nos educar mesmo, né? É uma exigência para que a gente possa sair das condições infelizes que a gente se encontra, para que a gente atinja, né, os nossos destinos traçados pelo Pai, que é a felicidade. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Bom, então a gente precisa entender, né, que nós estamos diante, para que serve o nosso corpo, né? Está colocando aqui das privações do corpo. A gente precisa entender o que significa estar encarnado, ou num corpo físico, num corpo de carne, na Terra. O que significa isso? O que é esse corpo para nós? Ele é o instrumento para que o espírito possa se manifestar, né? Um instrumento em más condições, né? Vamos pensar no instrumento musical aí. Tem muitas cantoras aqui, né? Um instrumento musical, um instrumento qualquer, uma enxada, agrícola, qualquer instrumento, em más condições, ele não vai
ter o resultado que poderia ter se ele tivesse em boas condições. Você não vai poder tirar o mesmo resultado, a mesma eficiência. E se o corpo é o instrumento de uma nossa manifestação, espírito que somos, a gente precisa tê-lo em condições também de executar aquilo que nós viemos fazer. Então, quando nós viemos para cá, nós trouxemos um plano, um tempo, né, um tônus de vida, para que nós pudéssemos executar tudo aquilo que nós planejamos. Mas se o corpo começa a não ter condições, né, físicas ou psíquicas, né, que é o texto que eu quis tentar trazer aqui, a gente não consegue executar aquilo que nós viemos fazer, né? Então, ele coloca isso muito bem claro para nós. E nós temos sempre, né, os recursos que o Pai nos oferece para que possamos sustentá-lo e fortalecer, para executar aquilo que, né? Tá tranquilo, gente? Tranquilo. A gente vê na doutrina espírita, né, que quando a gente desgasta demasiadamente o corpo, né, por várias formas, pode ser por uma raiva, pode ser por um excesso qualquer, um abuso qualquer, a gente tem um tempo de vida menor, considerado o suicídio indireto. Então, tudo isso acarreta consequências para a dor para o espírito. A doutrina espírita fala que a maior dor para o espírito é a oportunidade perdida. Então, se eu estou diante das melhores condições para executar, né, o que eu vim fazer, deixar de cumprir por descuido do corpo, né, ou do instrumento físico que me serve aqui, é doloroso para nós. É a dor nossa. Perceber que a gente continuou dando vazão para as nossas ilusões, para as nossas questões ainda mais ligadas à matéria do que ao espírito. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se vosso corpo disso se ressente, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta e levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que desprendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício verdadeiro e abençoados cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituídes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, nesse parágrafo que ele está mostrando, até que começou lá em cima, eu deixei para comentar aqui, né, que todo sacrifício que nós fazemos para minimizar a dor do outro, ou para auxiliar o outro nas suas provações, e seja ela no campo das doenças, das questões sociais, das questões, né, materiais, o que for, né,
é para Deus um valor, né? É nobre, mesmo que isso faça com que eu desgaste, eu perca noites de sono, que eu, né, deixe de comer, igual ele fala, do frio, da fome, né? Mesmo que eu coloque em risco a minha própria vida, às vezes para salvar alguém, tudo isso tem benefícios para o espírito. Então, é a única condição, né, que o corpo pode ser, entre aspas, martirizado, sem que haja uma consequência ruim para nós, ou dolorosa. Então, a gente podia refletir, né, quanto que nós estamos utilizando do nosso tempo para essas experiências em favor do próximo. Porque não ou nos é lícito, né? Nos é lícito passar por todas as experiências da Terra, tirando dela o conforto, o benefício, aquilo que ela nos oferece. Desde que nós não esqueçamos do outro que poderá, né, receber de nós o auxílio que nós temos condição de dar. É isso, gente? Está claro essa ideia, não? Então, qual que seria o silício, né, mais o verdadeiro? Né? É a gente fazer o bem para o próximo, mesmo que isso tenha para nós, né, uma consequência, às vezes, física de desgaste. Eu estou acelerando porque eu quero entrar num texto aqui, tem 10 minutos. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e descartais o combate? Se queres um cilício, aplicai-o às vossas almas e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Fragiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mas pungente do que a dor física. E atendas o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Bom, então aqui ele está mostrando para nós, né, a necessidade de passarmos com coragem pelas nossas provações. Coragem da fé, né, que nos sustenta em todas as experiências difíceis que nós teremos que passar. Se temos essa fé, né, firme nos propósitos de Deus para nós, né, de que Deus é por nós, nós conseguiremos passar. Então, jamais fugir, né, se isentar das experiências, se isolar, né, que ele coloca aqui, que não traria nenhum resultado benéfico para nós. Mas o que traz o resultado benéfico é nós nos sujeitarmos às experiências. A gente, eu vou dar um exemplo aqui, né, dessa humilhação. Às vezes, qualquer coisinha que alguém nos faça, nós já magoamos, nós já entramos num julgamento, numa situação. Quando ele pede para nós aqui passar sem reclamar por aqueles que nos humilham às vezes, né? Porque a consciência do que nós somos é nossa. O outro, ele é o outro. Então, se eu consigo passar pela experiência vibrando em favor do irmão, mesmo que ele tenha causado para mim
nesses estados que nós chamamos de humilhação, né, a gente está cumprindo, né, está combatendo o nosso orgulho, combatendo o nosso egoísmo, e estamos favorecendo. Acho que eu estou falando muito, vocês estão falando pouco, mas tá bom. Deixa eu falar em 5 a 10 minutos, uma lição que eu tirei aqui para exemplificar esse silício para nós, do livro Vozes do Grande Além, chama Autoflagelação, do Dias da Cruz, né? Dias da Cruz, eu vou ler só um iniciozinho aqui, ó. Ele fala assim: é um breve comentário em torno da flagelação, que muitas vezes impomos inadvertidamente a nós mesmos. Imaginemos o corpo terrestre como sendo uma máquina da vida humana, através da qual a mente se manifesta, valendo-se de 3 dínamos geradores, né, que estão ligados entre si. Quais são esses dínamos que ele coloca? O ventre, que é o dínamo inferior, o tórax, que é o dínamo intermediário, e o cérebro, que é o dínamo superior. Cada um deles tem uma função. Então, o ventre, né, que é o inferior, ele tem a função de transformar o alimento, né, em uma pasta aquosa, né, que é que dá a produção do quilo, o alimento do corpo, né? O tórax vai transformar essa água aquosa num líquido dinâmico, né, que é os glóbulos sanguíneos. Estou resumindo aqui, tá, gente? E o cerebelo, né, que é o dínamo superior, vai transformar esses glóbulos sanguíneos, né, em energia incessante, que é o fluido nervoso para nós, né? Então, o cerebelo repara a transubstanciação dos glóbulos sanguíneos em fluidos nervosos. Então, ele está mostrando aqui a composição do corpo e a função dele nesses 3 dínamos principais, né? Aí ele fala assim, ó, na parte superior da região cerebral, temos o córtex encefálico, representando a sede do espírito, onde está a válvula pineal, né? Algo semelhante a uma cabine de controle, em que o eu coordena as suas decisões e produz a energia mental, com que governa os dínamos geradores a que nos referimos. Aí ele vem falar assim para nós, vou dar umas puladas aqui. Concentramos assim força mental em ação contínua e despendemos-la nos mínimos atos da existência, através de múltiplos fenômenos de atenção com que assimilamos as nossas experiências diuturnas, atendendo sobre as criaturas e coisas que nos cercam e sendo-nos elas constantemente influenciadas. Então, essa força mental, essa criação, essa energia mental, né, ela vai gerar em nós toda a atividade que nós fazemos, né, na experiência, coordenando isso tudo. Aí ele fala assim, ó, toda vez, contudo, em que nos transmalhamos na cólera ou na crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus, que é amor, exteriorizamos correntes de enfermidade e de morte,
atingindo ou não o alvo de nossa intemperança, se voltam fatalmente contra nós, pelo princípio inelutável da atração que podemos observar no imã comum. Então, as ações, né, intempestivas de cólera, de crueldade, de raiva, de tudo aquilo, é como se fossem energias deletérias que vão destruindo as nossas células, desses dínamos, né, geradores que ele traz antes, e vai gerando em nós grandes dificuldades, consumindo o nosso corpo físico. Elas têm atuação, embora seja uma manifestação do espírito, né, uma cólera, um ato de crueldade, tem até nas questões lá na lei de destruição falando sobre a crueldade, no Evangelho falando sobre a cólera, para quem, né, quer aprofundar um pouco mais, Emmanuel fala que a cólera, né, é como se fosse uma bomba explodindo dentro, um ato de cólera, um grito de cólera. É como se fosse uma bomba explodindo dentro da gente. Então, imagina o estrago, né, que isso faz na nossa constituição perispiritual e física, sem que a gente, às vezes, perceba, né, o mal que nós estamos causando para nós. Nós estamos causando voluntariamente dificuldades, né? Aí ele fala assim: em nossas crises de revolta e desesperação, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós verdadeira tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação, o corpo, né? Seja nos círculos espirituais em que nos encontramos ou na Terra, enquanto envergamos o envoltório de matéria densa, sobre o qual os efeitos de nossas agressões mentais, verbais ou físicas assumem caráter de variadas moléstias, segundo o ponto vulnerável de nossa usina orgânica. Olha só agora. Mas particularmente sobre o mundo cerebral, em que as vibrações desvairadas da nossa impulsividade mal dirigida criam doenças neuropsíquicas de diagnose complexas, desde a cefalgia, a meningite e desde a melancolia corriqueira à loucura inabordável. Gente, isso é muito grave, né? A gente precisa, assim, refletir nessas questões, né, das nossas atitudes mentais, né, que geram todas essas consequências, né, e geram essas doenças mesmo, psíquicas, né, neuropsíquicas, e desequilíbrios em nós. Então, uma tristeza profunda, que é a melancolia, que Márcia trabalhou semana passada, né, uma loucura, né, todos esses conteúdos vêm, todas essas doenças, né, porque isso é uma doença da alma, tudo isso vem das nossas atitudes, né, impulsivas, que ainda é fruto do ser animalizado que somos, ou ligados aos nossos, às nossas mazelas espirituais, aos nossos vícios morais, ao orgulho, egoísmo, autoritarismo, né, tudo aquilo que nos caracteriza. Pode falar, Márcia. A Márcia tinha levantado. Foi. Tudo bem. A Márcia quer falar? Estava na frente? É você mesmo. Não, eu não, é o Adailson mesmo. É que ela estava Ele está tão acostumado. É que na minha tela ela estava na sua posição, de repente ela está aqui embaixo. Mas vamos lá. Então, só acrescentar, né? Você está colocando essas emoções, né? Esses sentimentos, assim como outros também que são aparentemente passivos, como a tristeza, o pessimismo, né? Uhum.
né, também que nos adoece também e matam, né? Sim. É claro, ele não ia nomear todos aqui, né? Ele trouxe aqueles que mais, talvez, desgaste, né, causam ao nosso campo energético, que gera aí o nosso corpo físico. Ele fala assim, ó, toda violência aplicada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Então, veja só, né, um pensamento mal direcionado, tudo aquilo que nós fazemos, né, de violências, seja física, seja verbal, ou seja mental, contra o outro, nós estamos dilacerando nosso próprio corpo, né? Olha só que interessante. Isso é as provas voluntárias. Isso é o silício, né, que a gente deveria estar evitando, né? Guardemos assim, na humildade e na tolerância, cumprindo nossos deveres para com o próximo e para com as nossas próprias almas, porque o julgamento essencial daqueles que nos cercam, em verdade, não nos pertence. Então, cada um faz e pensa e age como quer, né? Pertence a eles. Nós temos que ser, né, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós acreditamos, que é fazer sempre o melhor, né? Então, quando ele fala da humildade, da tolerância, da paciência, da compreensão, né, é aquilo que vai dar a saúde mental para nós e a saúde do corpo, né? Desempenhando pacificamente as nossas obrigações, evitaremos as deploráveis ocorrências da autoflagelação, em que quase sempre nos submergimos nas trevas do suicídio indireto, com graves compromissos. Preservando-nos, pois, contra semelhantes calamidades, não nos esqueçamos da advertência do Divino Mestre, no versículo, capítulo 26, das anotações do apóstolo Mateus. Orai e vigiai, para não entrardes em tentação. Então é isso. Desculpa a leitura e a correria do estudo, mas é que eu achei assim que esse texto final encerraria para nós as reflexões do capítulo. É isso. Muito bom, Américo. Muito obrigado pelas reflexões aí. Tema profundo, a fala profunda também. Esse último texto aí também muito bom. E é isso aí. Mais uma vez superou aí as nossas expectativas da noite. Muito obrigado, viu? Está muito bondoso. Não. E aí eu pediria para a Silvia fazer a nossa oração final. Oi, Daniel. Tá. Pode fazer, Silvia? Sim. Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre querido, pela oportunidade desse estudo, pelas bênçãos e pelos recursos que recebemos, que nos auxiliam nas oportunidades benditas para a nossa transformação, que possamos continuar buscando ter os melhores pensamentos, sempre no bem, que possamos buscar ter sentimentos mais elevados e atitudes na direção mais certa, conduzidos pelos ensinamentos de Jesus. Que sejamos persistentes na fé para seguirmos o caminho que Jesus nos mostrou, com paciência, compreensão e entendimento. Pedimos, Senhor, que nos ampare e nos fortaleça. Que o seu amor e a sua paz nos envolva sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Seja. Deus.
Muito obrigado pela oportunidade, viu, gente? Gratidão, Américo. Vou parar a Obrigada, gravação Américo. aqui. Olha a minha mãe lá, ó. Oi, mãe. Ah, tão bonitinha. Tá morrendo de saudade aqui, viu?